Então, boa tarde a todos e pronto, a Maria Irene Aparício é professora auxiliar no Departamento de Ciências de Comunicação da Nova, é do IFCIL Nova e tem trabalhado muito com as relações do cinema com outras artes, também com questões das humanidades, em particular numa perspectiva filosófica, não é, Irene? Portanto, temáticas da memória, ética, estética, nas respectivas dimensões filosóficas que elas implicam. E isto para uma apresentação brevíssima, obviamente. E, portanto, hoje traz-nos, como já podemos aqui ver, esta proposta de análise intitulada Corpo, Espiritualidade e Natureza em Benilde ou a Virgem Mãe, de 1975, sobre o cinema de Oliveira entre existência e transcendência. Portanto, tem tudo a ver com esta grande área que aqui nos interessa e por isso, Maria Irene, muito obrigada e passo já a palavra, está bem? Obrigada. Muito obrigada, Maria do Rosário, e eu também queria agradecer muito este convite para partilhar, para partilhar, enfim, o meu trabalho neste projeto vosso. Tem sido bastante interessante para mim e com o qual eu, de facto, me identifico, portanto, agradeço-vos muito este convite. E agradeço também, obviamente, aos colegas que estão a assistir e espero, enfim, que possa haver aqui um ou outro ponto que possa ser interessante para as pessoas. E, portanto, eu gostaria de poder fazer apenas um pequeno enquadramento e falar um pouco da estrutura da minha apresentação. Eu vou tentar vou ler um texto e tentar ser o mais pausada possível, enfim, tentar não ser muito um texto fluido, mas um texto também apresentado. E vou passar aqui por algumas questões que me interessam particularmente neste filme, sobretudo a questão da espiritualidade, a questão da natureza também, na relação com a questão da espiritualidade e, obviamente, na relação com o cinema do Oliveira. Eu trago-vos para introdução ou como prólogo uma citação do Oliveira, portanto, uma citação que foi uma afirmação que ele fez, peço desculpa, uma afirmação que ele fez numa entrevista ao Jorge Leitão Ramos, no Jornal Novo, um dia depois da estreia do filme em Portugal, em 1975, no dia 22 de novembro, e diz ele o seguinte: Benilde ou a Virgem Mãe não é de facto um filme sobre o povo, mas podia também ser. Isto, portanto, é, na verdade, uma resposta a uma pergunta que foi feita, mas ele acrescenta, e é isto que me interessa a seguir. Portanto, eu tenho refletido muito num projeto sobre um povo ainda num estado muito simples, muito agarrado à natureza. Tenho muito interesse em rodar um filme sobre isso perante a atual evolução mundial e os movimentos revolucionários que têm surgido entre nós. Não sei se chegarei a fazer esse filme. Portanto, ele depois continua enfim, na sua tentativa de justificação desse filme que ele gostaria de fazer, mas eu gostaria de destacar aqui, sobretudo, esta afirmação que ele diz: tenho muito interesse em rodar um filme sobre isso perante a atual evolução mundial e os movimentos revolucionários que têm surgido entre nós. Esta afirmação é uma afirmação que poderá ser bastante contextualizada do ponto de vista político e social, mas é também uma afirmação que aponta para futuros e para o nosso próprio presente, em que efetivamente nós estamos perante uma transformação a nível mundial e que é uma transformação que também envolve as questões da natureza e as questões da guerra, da revolução, etc. E que, de certa maneira, nos faz pensar como é que o Oliveira, enfim, na década de 60, pensava isto para aquele momento, mas na verdade, como é que o seu cinema e as suas ideias de cinema se projetam depois para um futuro que é o nosso presente. Portanto, começo então por fazer uma breve introdução do filme, depois falarei um pouco da questão da espiritualidade e, seguidamente, farei assim uma breve relação com a questão da natureza. É um trabalho em processo, portanto, é um trabalho que não está concluído,
eu apercebi-me que há uma série de investigações, ou pelo menos de papers, de coisas publicadas sobre o próprio filme, que eu eventualmente poderei vir a integrar e poderei vir a referir num trabalho escrito, mas que gostaria apenas de salientar aqui que este é, na verdade, um trabalho em processo, é um trabalho ainda muito no seu início e, portanto, pedir também desculpa por essa eventual não profundidade do trabalho nesta fase, nesta primeira fase. Portanto, Benilde ou a Virgem Mãe, filme realizado em 1974-75 por Manuel de Oliveira, é uma adaptação da peça homónima de José Régio, datada de 1947. O filme, à semelhança da obra de Régio, opera nessa fronteira ambivalente entre o sagrado e o profano, com marcas profundamente humanas dos qualia, sentimentos e experiências acessíveis através de complexos processos de introspeção, aspectos fenomenológicos da nossa vida mental que calcionam outras dimensões da vida entre realismo e imaginação. É numa dessas dimensões, talvez transcendente ou divina, paradoxalmente traduzida por vivências ancoradas no corpo, nos sentidos e na subjetividade, que a personagem Benilde se enquadra. O espectador sensível partilha com ela essa dimensão de transcendência que se expressa na própria atmosfera do filme, quer através dos diálogos, quer através das imagens e dos sons dos elementos, nomeadamente o vento, a chuva, a intempérie que ouvimos logo desde a primeira cena, sons que vêm de fora, isto é, da arte, do cinema, o fogo na lareira, por exemplo, que é, neste caso, diegético e que depois se torna também como uma espécie de fantasma, não é? Presente, sobretudo através da projeção. A dialética da existência-transcendência é, de resto, um resultado da montagem e das formas do filme, em particular da mise-en-cadre da luz projetada, ora bruscoleante na parede, ora iluminando ou ocultando de forma sublime as personagens na sombra. Estes são também atributos da dimensão etérea e eu diria mesmo espiritual do cinema, que ontologicamente propaga os fantasmas sem corpo do passado, do presente e do futuro, operacionalizando as diversas camadas do tempo que os gregos concebiam como uma espécie de tríptico, Cronos, Kairos e Aion. O tempo mundano e cronológico do filme não pode deixar de o situar na história e nas histórias de Régio e Oliveira, como veremos a seguir. Mas é o Kairos, esse tempo por vir, o do Messias, que é também o da Anunciação e o da Revolução, isto é, o tempo oportuno da revelação da verdade e, sobretudo, a promessa do Aion, o tempo sem tempo do infinito, da eternidade, que parecem desprender-se das imagens. É a mesma dialética que une experiência e transcendência, ou existência e transcendência. O filme estabelece uma ponte entre o corpo e a materialidade da vida e do cinema, que lhe dá a imagem, e a espiritualidade, a religiosidade e os valores da arte e da vida. Dessa existência faz parte a materialidade do teatro, que o filme parece tributar, ao celebrar a presença dos corpos e os diálogos com a razão e a emoção. Vejamos, por exemplo, a sequência inicial do filme estabelece um dos paradigmas do cinema de Oliveira ao desocultar um modelo que será assumidamente utilizado pelo cineasta em muitos dos seus filmes. Eu vou agora então passar o início do filme, está bem? Confirmem só se estão a ver e a ouvir. Por enquanto, não, Irene. Não? Por enquanto, não. Pronto, então sim, Apareceu por um segundo e desapareceu. sim, Ainda não. não? Ainda não, ainda não. Apareceu por um segundo, por menos de um segundo, e desapareceu. Agora não. Hum, não? Não, É que eu estou supostamente a partilhá-lo, não é? Eu vou então parar de partilhar e vou partilhar diretamente o filme, está bem? exatamente, talvez seja melhor. Pronto, eu faço isso. Eu vou fazer isso então. Fair sound. Vamos ver se ele funciona assim.
eh, não, ainda Sim. estamos a ver a imagem. Ui, parece haver aí qualquer problema técnico. Sim? Ainda não, ainda não. Ainda estamos a ver a imagem inicial que estávamos a ver no PowerPoint. Ainda estamos aí. Agora é que parece que está a entrar. Tá? Eh, Estamos com a tela escura, mas já saiu a imagem do PowerPoint, portanto, ups, ainda não, Não? ainda não. O que é que poderá estar a falhar? Não sei. Não, tem que parar de partilhar e partilhar o filme Pois, diretamente. provavelmente. É. Conseguem ver? Não. Nós ouvimos por um bocadinho, por um breve momento, o som, mas agora estamos a ver, Irene, o. Pois, Esperem não, aí. agora não estamos a ver Ah, mais nada. hum, agora? Sim, agora sim. Pronto, peço desculpa. Pronto, mas então eu penso que podemos começar aqui já nos créditos.
não sei como principiar. O meu atrevimento é grande. Mas é assim tão difícil. Confesso que a Genoveva começa a intrigar-me. O padre e o médico, no mesmo dia, introduzidos aqui clandestinamente. Olha, sente-se e diga, eu estou quase assustado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Estou bem assim. Queria eu... Diga, diga. Eu queria que o Sr. Doutor visse a menina Benilde. Ah, é só isso. A menina Benilde deixou-se doente, foi? Não, Sr. Doutor. Eu já disse que o meu atrevimento é grande. A menina Benilde não se queixa de nada. Também o Sr. Belo Cantos não dá por nada. Eu é que observo. A mim é que se me meteram certas desconfianças na cabeça. Imaginações. Coisas que não me deixam dormir nem descansar. Tenho medo, Sr. Doutor. Medo? Sr. Doutor, lembra-se o que sucedeu à minha senhora em que está no rei. Pois bem, parece-me... Vamos, continua. Tenho medo que a minha menina também não se encontre bem e vá pelo mesmo caminho. Até nem posso dizer. Nem posso dizer que outras desconfianças medonhas se meteram na cabeça. Medonhas, Genoveva? Quem há de dizer ao doutor, Genoveva. E não fales antes do tempo, que virias a envergonhar. O Sr. Padre Cristóvão já está ao corrente? Eu já desabafei o principal com o Sr. Padre Cristóvão. Custa-lhe assim tanto desabafar também comigo? O Sr. Padre Cristóvão pensa que não convém dizer tudo o que me passa pela cabeça. Pois, o Sr. Padre Cristóvão lá sabe. Há coisas que só se dizem ao confessor. Mas vejamos, Genoveva, a sua senhora era uma doente e esta... Eu vou então parar aqui nesta pequena parte do filme, nesta pequena introdução do filme, e vou continuar aqui. Não sei se continuam a ouvir-me, certo? Certo? Sim, sim, Irene, estamos a ouvir. Pronto, eu vou continuar então. Vejamos, por exemplo, portanto, esta cena inicial do filme, que estabelece um dos paradigmas do cinema do Oliveira ao desocultar um modelo que será assumidamente utilizado pelo cineasta em muitos dos seus filmes. A gênese do cinema é aqui revelada como um gesto de prolongamento do teatro teatral, e portanto eu aqui convoco o teatro teatral do próprio Meyerhold. Enfim, nós sabemos que o Oliveira era um entusiasta da montagem do Eisenstein, que por sua vez era um seguidor, enfim, destas vanguardas, nomeadamente do Meyerhold e do teatro da biomecânica, não é? Portanto, baseado na teoria da biomecânica. E, portanto, todo o seu cinema tem também este prolongamento, uma espécie de teatro teatral encenado através do long travelling por entre os cenários inacabados, num fora de campo dos estúdios, que bem poderiam ser também os bastidores de um proscénio. É também profundamente dramático e teatral o som inicial, acusmático, não diegético, aquele lamento, a cantilena de um quasimodo imaginário, o idiota, como lhe chamam uma das personagens, cujo lamento parece que vem do inferno e a quem se atribui os pecados terrenos do filme. O gesto do cinema provém assim da arte do teatro, sendo prolongado pelo movimento de câmara que mergulha num campo de trigo, numa paisagem campestre, como vimos, uma quase janela albertiana, uma pintura tirada do natural, porque fotográfica, emoldurada e suspensa na pequena cozinha de paredes brancas. A ação do filme, em 3 atos, nós vimos a abertura do primeiro ato, tal como a peça de José Régio, é situada nos anos 30 do século XX. E a primeira cena é um diálogo entre Genoveva, que temos aqui no ecrã, Maria Barroso no papel de governanta, o médico, o Dr. Fabrício, e o padre Cristóvão. Mas este é também, em última análise, um diálogo entre a ciência e as suas hipóteses, que procura desvendar os segredos do corpo e da existência num mundo pautado pelos valores materiais, e a religião, que procura manter a graça e o mistério da transcendência de um mundo espiritual interlocado. Esta é, assim, a matriz essencial de uma reflexão que, para o espectador comum, tomará a forma de uma dúvida, um conflito epistemológico entre a certeza da existência do corpo e das suas transformações face às vicissitudes da vida, metaforizadas pela natureza, e a crença na transcendência de uma dimensão espiritual plasmada nos atos de religiosidade e fé,
face aos pequenos milagres do cotidiano, as pequenas percepções, como eu prefiro talvez chamar-lhe. A mise-en-scène e os seus espaços depurados e minimalistas é pontuada por uma luz bela e justa que idealiza as personagens num limbo, um limbo que é simultaneamente temporal e intemporal, um aion, portanto, que está aquém e para além da história. As personagens, bem como os corpos dos atores e atrizes que lhes dão vida, permanecerão para sempre nesse ecrã da arte que encontra ecos da sua existência nas memórias dos espectadores. Mas é preciso dizer que, embora Manuel de Oliveira não seja um cineasta assumidamente político, não se pode ignorar o facto da peça ter sido resgatada quase 30 anos depois de sua escrita e o filme ter sido rodado na década de 60, escassos meses depois da Revolução de Abril, entre setembro e outubro de 1964. Portanto, o filme foi rodado justamente nesse ano, num tempo de enorme turbulência ética e estética. Neste contexto, o que a adaptação de uma peça escrita décadas antes, num país então profundamente marcado pela religiosidade, parece evidenciar, é uma certa impermanência dos valores, revelando a contrapelo o clima de indefinição instaurado pelo confronto político-religioso. Não será também despiciando o facto de a história de Benilde decorrer num solar do Alentejo, que foi, como se sabe, palco histórico de profundas mudanças políticas e sociais. É, portanto, à luz destes factos existenciais que me proponho entender o alcance da dimensão da espiritualidade e o sortilégio da natureza num filme que, falando da sociedade e dos seus limites e imposições, vai falando também das dimensões adjacentes e encantatórias que informam a arte do cinema e as suas representações da vida. Relativamente à questão da espiritualidade, que é um dos tópicos que eu gostaria de destacar, e do ponto de vista conceptual, o termo espiritualidade é relativamente complexo e, segundo muitos autores, de difícil definição. Nesta abordagem, e dado o contexto, sigo uma proposta de definição de Herbert Cousins, no prefácio da obra Christian Spirituality, em que o autor considera que, e cito, a espiritualidade é a dimensão interior de uma pessoa, designada em certas tradições por espírito. Este núcleo espiritual é o centro mais profundo da pessoa. É aqui que a pessoa se abre à dimensão transcendente. É aqui que a pessoa experimenta a realidade última. Já na introdução da mesma obra, Bernard McGinn, um dos seus editores, traça com brevidade a genealogia do termo, cuja referência reporta ao Novo Testamento, concluindo que a relevância do conceito reside justamente na sua resistência à vulgarização do termo. Resistência essa que impede uma definição cristalizada e o entendimento universal do mesmo. Quer isto dizer que é a amplitude do seu significado que o torna pregnante e operacional no filme do Oliveira. E citando McGinn, embora espírito, pneuma e espiritual, pneumáticos, sejam conceitos-chave no Novo Testamento e as palavras spiritualis e até mesmo spiritualitas fossem bem conhecidas no cristianismo latino, espiritualidade não tem necessariamente um significado auto-evidente para os cristãos de hoje. De facto, para muitos modernos, até mesmo crentes modernos, o termo pode ter conotações infelizes que sugerem uma compreensão radicalmente negativa e pessimista, antimaterial do cristianismo que tem perseguido a sua história por muitos séculos. Fim de citação. Em boa verdade, há no filme do Oliveira uma dimensão de sublimidade que, em meu entender, resgata o conceito e a experiência da espiritualidade a essa conotação negativa. Aqui, a espiritualidade toma a forma de uma experiência vivida da crença, uma forma de religiosidade. Benilde acredita que foi escolhida por Deus, tal como Maria foi escolhida para dar à luz o Messias. Essa mesma crença, também identificada como fé, se não totalmente partilhada pelo padre Cristóvão, acaba por caucionar um certo evento que o filme deixa no mistério. A metáfora é, de resto, totalmente evidente logo a partir do título. Benilde é a Virgem Mãe. Também por essa razão, o filme dirige-se a uma realidade interior, um tempo do Kairos que o espectador reconhece e experimenta, acreditando ou não, como Benilde, na graça que lhe foi concedida, simplesmente porque o cinema pode suspender toda e qualquer crença na realidade de todos os dias. Portanto, e aqui nós poderíamos eventualmente introduzir também a reflexão do Carlo Plantinga sobre essa questão da suspensão, não é? Da suspensão da crença. E tal como a religião, projetar-nos para um real intangível e eterno.
O cinema permite-se e permite-nos aceder a um tempo e a um espaço fora do tempo e do espaço. Uma dimensão outra, espiritual, da ordem da suspensão e do pathos, isto é, da paixão, que é simultaneamente corpo sofrido ou em sofrimento, mas também esperança num tempo messiânico, numa redenção. Aqui poderíamos convocar as diversas dimensões de espiritualidade e os respectivos valores propostos por outra autora que tem trabalhado bastante sobre a questão da espiritualidade, Sandra Schneider, que diz, na sua perspectiva, a espiritualidade é uma forma de compreensão da natureza humana e da condição humana, a partir de uma perspectiva teológica. É um horizonte último que é Deus. Ela também diz que pode ser o Nirvana, numa convocação da origem comum das religiões. No caso de Benilde, a Virgem Mãe, Deus é o horizonte, porque representa um valor absoluto, num momento de grande agitação sociocultural e política que perturba, para o bem e para o mal, muitos dos valores instaurados, incluindo os valores mais terrenos e materialistas, como é o caso dos valores burgueses, porque nós sabemos que a história é a história de uma menina, enfim, de uma família bem, que parece grávida, não é? A espiritualidade de Benilde surge como um caminho para esse horizonte último, um modo de vida que culmina na experiência da maternidade impossível, como um avanço nesse caminho que termina com a sua morte. Esta forma de espiritualidade traduz-se num movimento de polos opostos, o isolamento e a integração. Um movimento que isola Benilde do mundo cotidiano e da vida mundana, integrando-a numa outra vida, num outro caminho da ascese, ainda que só ela esteja acompanhada, mas já de passagem para outra vida, para outra dimensão. Eu agora aqui gostaria de mostrar a sequência final do filme. Eu vou tentar passar para a frente e tentar mostrar-vos essa sequência final do filme, não é? Que é também, do meu ponto de vista, um diálogo bastante interessante sobre a questão da espiritualidade e, inclusive, é da espiritualidade na relação com o conceito de amor. Portanto, vou tentar passar, depois confirma-me apenas que estão a ver e a ouvir. Sim? Para toda a eternidade. Sim, sim. Deixa-me falar primeiro. Pois. Queria dizer-te. É difícil, Benilde. Ajuda-me tu. Como? Se não faço ideia do que é. Queria dizer-te. Tu sabes que te quero muito, não sabes, Benilde? Pois sei. Mas ainda não sabes quanto. Nem eu próprio sabia. Na verdade, tu és a minha vida. Não posso viver sem ti. Queria dizer-te que aceitarei todas as tuas condições. Não serei o teu marido, compreendes? Senão aos olhos do mundo, na realidade serei o teu irmão. Um irmão que viverá a teu lado a vida inteira. Não sei se me compreendes, Benilde. Tu compreendes tão bem tantas coisas e tão pouco outras. Vou tentar-me conviver a teu lado, compartilhar da tua vida como teu melhor amigo, procurar fazer-te feliz tanto quanto eu possa, sem te pedir mais nada senão isso, sem te macular, porque eu acredito que não tens mácula tu, apesar de todas as aparências, apesar de ser impossível o que acredito, e por isso aceito aquilo que nenhum homem aceitaria. Louvado seja Deus. Mas tu compreendes, chegas a compreender o que estou a propor-te. Louvado seja Deus por esta imensa graça que nos faz. Deus, sempre Deus. Nem agora pensas em mim que te faço o maior sacrifício possível. Nem agora te esqueces de Deus por um momento. Não pensar em ti, Eduardo. Se te ama a ti mais que a todo o resto do mundo. Amas-me tu. Mas com que amor? Que amor é o teu? E que graça nos faz Deus? A de te haver iluminado, Deus aproxima-nos um do outro. Iluminado, Deus. Meu amor por ti é que me arrasta à borda da loucura. Não poder viver sem ti é que eu aceito tudo. Menos perder-te. Isso já não é amor por mim. É outro amor. Tu é que ainda não o sabes. Mas também já não és deste mundo. Por isso, irmãos é que nós somos, meu querido.
E agora posso dizer-te mais facilmente o que te queria dizer. Diz, mas ainda não respondeste à minha proposta. O que te queria dizer é que sei que vou morrer. Cala-te, não me tentes. Deixa-me falar e não me interrompas, que me sinto com poucas forças. Tem hoje sido uma tarde imensa, não tem? Sei que vou morrer. Sei que vou morrer, foi a voz que me disse. Há umas poucas noites que me fala. Benilde, tem a tua alma preparada. Serás chamado um dia destes. Já vês que não podia aceitar nenhuma das tuas propostas. Nem mesmo a do hoje, Eduardo. Para mim acabaram-se as aparências deste mundo. Bem sinto que o momento maior se aproxima. Só quero que saibas. Queria repetir-te. Que nunca amei ninguém no mundo como a ti, Eduardo. Meu querido irmão. Está bem, Benilde. Nada poderá arrancar-te a mim se não morreres. Nada. Então ficaria então por aqui nesta breve sequência do filme e retomo um pouco aqui os meus tópicos. Portanto, este movimento que isola Benilde do mundo cotidiano e da vida mundana, integrando-a numa outra vida e num outro caminho de sucesso, ainda que só, ela está acompanhada, mas já de passagem para outra vida, outra dimensão. O outro tópico que eu gostaria então de abordar, e quase a finalizar também esta minha breve apresentação, é a questão da natureza. Benilde vive, de facto, no plano das pequenas percepções dos dois mundos possíveis. E a natureza, bem como a arte, neste caso o cinema, são planos sobrepostos das suas percepções. Apesar de ser um filme de interiores, a natureza é omnipresente. O vento e a chuva são visíveis através das vidraças e da porta entreaberta, mas é o som fantasmático do vagabundo e outros sons associados ao exterior e também ao além, que melhor definem a condição intempestiva dos elementos. Benilde ouve, e nós ouvimos com ela, a música das esferas, que o padre Cristóvão não percepciona. Eu passaria agora aqui a outra sequência do filme e na verdade, ficaria por aqui, não é? Portanto, este é, como eu dizia, um trabalho ainda muito no seu início. Deixem-me ver se eu consigo situar aqui a outra sequência, que é esta. Me tinham anunciado as vozes que ele me faz ouvir. Já sabia que através da minha pessoa se cumpriria algum dos seus desígnios. Por isso não espanto mais. Embora tenha ficado perturbada. E agora só tenho de agradecer a Deus ter-me escolhido, sendo eu tão imperfeita. E todos os sacrifícios que eu lhe ofereça, toda a entrega da minha pessoa, nunca poderão pagar esta prova de amor que Deus me dá. Nunca a poderão pagar. Nunca, nunca a poderão pagar. Nunca a poderão pagar. Não ouço nada. Ouço o vento lá fora. Ouça, Benilde, eu peço-lhe que ponha de parte essa linguagem. Portanto, eu, enfim, terminaria por aqui, fazendo referência a um texto de Manuel Denis Silva, que foi publicado na revista Aniki, justamente sob o título Não Ouço Nada, Ouço o Vento Lá Fora, a música e o som enquanto lugar de mistério em Benilde ou a Virgem Mãe, que, enfim, ainda não integrei neste meu trabalho, mas que eventualmente será também um texto a ter em conta, enfim, uma perspectiva a ter em conta depois numa outra abordagem do tema. E pronto, é isto que tinha para vos trazer hoje. Não sei se...
Muito obrigada, Irene. Muito obrigada. Muito interessante. Acho que há aqui imensa coisa que dá pano para mangas. Não sei se alguém quer, dos presentes, introduzir alguma questão, uma pergunta, um comentário, qualquer reflexão que também contribua para esta linha de pensamento que a Irene aqui traz. Eu vou só pôr então. Portanto, é isso. Posso? Sim, Sim, Sérgio. claro. Primeiro queria agradecer à Irene esta apresentação. Eu tinha algumas questões que, desde logo, têm a ver com esta questão da espiritualidade e com a utilização da expressão. Queria perguntar à Irene se ela não considerou a utilização da palavra religiosidade. E como é que ela compararia as duas palavras. Eu diria que é uma série de questões que a leitura que ela faz do filme indicam que tem mais a ver com religiosidade do que propriamente com espiritualidade, sendo que a religiosidade obviamente inclui uma determinada ou várias visões espirituais, ou uma determinada forma ou carisma espiritual, se quiserem. Mas a religiosidade vai além disso, não é? Portanto, envolve questões que têm a ver com tradições religiosas, ideias religiosas, que estão muito presentes no filme também, não é? E esta pergunta não é inocente porque tem a ver até com o próprio título do projeto, não é? Quando eu ia a Rosário, falámos indicámos como título o religioso no cinema português, também estávamos a indicar um pouco isso, não é? Eu confesso que a questão espiritual, se não for enquadrada neste âmbito religioso, pode tornar-se uma questão muito vaga, pelo menos para mim, em termos teóricos. Só que não é isso que a Irene faz. A Irene acaba por enquadrar essa questão espiritual precisamente na tradição religiosa cristã, desde logo pela premissa narrativa do filme. Pronto, portanto, esta é a primeira, é uma primeira questão. Depois, eu acho que há se calhar algum interesse em olhar também para aquilo, por exemplo, que alguém como o Pasolini falava sobre estas questões, por exemplo, sobre a religiosidade popular, a diferença entre a religiosidade popular e outro tipo de religiosidades. Isto porque a Irene também falou muito em questões de classe, também estão muito presentes no filme, mas o Pasolini falava muito disso, porque os filmes dele que têm uma ligação forte com questões religiosas também nos falam disso, desde logo o Acatone, não é? E ele dizia numa entrevista sobre o Acatone que havia aí uma diferença muito grande, não é? Porque do ponto de vista dele, a burguesia tinha substituído o problema da alma, que é um problema transcendental, por um problema de consciência. Portanto, ele contrapunha esta questão da alma à questão da consciência, no sentido em que para ele consciência é algo puramente social e mundano. E isso também lhe permitia, enfim, falar um bocadinho sobre o Acatone. Eu penso que isso também se aplica ao Evangelho segundo São Mateus, que é um projeto que ele fez depois, não é? Mas há uma dimensão que ele liga à religiosidade popular que tem a ver também com um caráter mitológico, não é? Segundo ele, pré-burguês, e que se tinha mantido nas camadas populares e numa certa forma de viver o catolicismo. Portanto, estas características míticas que para ele eram típicas
do povo. E isto também tem muito a ver com aquela primeira citação que a Irene utilizou, que eu acho que também aponta para isso, não é? Quando o Oliveira diz que não é um filme sobre o povo, mas podia ser. Ou seja, de que maneira é que não é e de que maneira é que é também, não é? Porque parece que a resposta dele aponta para essa possibilidade, que o filme também, não sendo, também é. Pronto, portanto, deixava só estas notas, perguntas para a Irene. Obrigada, Sérgio. Tens toda a razão, como é óbvio. Eu fiz, claro que eu acabei por fazer uma abordagem muito inicial, digamos assim, a partir das minhas próprias impressões. E já agora pegando na última coisa que disseste, na afirmação do Oliveira, é que curiosamente ele diz isso mesmo, eu é que não incluí a citação toda, não é? Mas ele diz isso mesmo, ele diz que e já agora eu até posso ler-vos, não é? Que é muito curioso o que ele diz. Ele diz o seguinte: eu tenho refletido muito, eu tenho muito interesse em rodar um filme sobre isso. Aliás, não, desculpem, um bocadinho atrás. Ele diz assim: A Benilde ou a Virgem Mãe não é de facto um filme do povo, mas podia ser também ser. No povo há imensos casos semelhantes e teria nesse caso, claro, uma outra contextura. Portanto, ele próprio está consciente que, do ponto de vista da religiosidade e do ponto de vista dessa questão popular, que isto podia ser uma questão também trabalhada, não é? Portanto, que haveria aqui algumas afinidades com a questão da religiosidade popular também, não é? Na verdade, eu confesso que a minha aproximação à questão da espiritualidade, ela vem também a partir desta obra, portanto, que é na verdade uma obra que procura estabelecer historicamente essa questão da espiritualidade no cristianismo. O que eu entendi, ou pelo menos aquilo que eu senti, é que no caso deste filme do Oliveira, a religiosidade ela passa também por uma questão, por um comportamento, que é o comportamento da Benilde, na verdade, não só da Benilde, não é? De todas aquelas personagens, umas que acreditam, outras que não acreditam, não é? Portanto, e estabelecem essa fronteira entre uma dimensão de religiosidade e uma outra, aquele diálogo inicial, quer dizer, que eu acabei por não mostrar, mas que é o diálogo entre um médico que está do lado da ciência, que não acredita que possa haver aqui um mistério ou que possa haver aqui um milagre, e o padre que na verdade dá essa dúvida, dá essa benesse, não é? Portanto, esse benefício da dúvida à possibilidade de haver um milagre. E, portanto, são dois diálogos aqui em confronto, não é? Portanto, pareceu-me a mim que a questão da espiritualidade, que a questão estava muito mais centrada numa dimensão de espiritualidade que na verdade representava o interior da própria personagem, da Benilde, não é? De resto, eu li alguns que, aliás, nessa entrevista que ele dá ao próprio Leitão Ramos, um dia depois, o Oliveira o próprio diz que esta personagem Benilde, ele já estava em contacto com esta personagem há muitos anos, mesmo antes do Régio escrever a peça, não é? E que lhe interessava muito esta personagem, que ele tentou depois integrar no filme, mas que, na verdade, essa própria personagem, ela vinha, e para o próprio Régio, não é? Ela vinha justamente de uma vivência também do espaço cultural português. E, portanto, também lhe vinha como uma experiência de... como é que eu ia dizer, das histórias, das histórias da população. E, portanto, seria uma espécie de arquétipo também, uma personagem arquétipo que poderia representar muitas outras personagens com uma determinada dimensão de religiosidade, mas também com uma certa espiritualidade. Portanto, a mim pareceu-me que o Oliveira, com a sua forma de enquadrar, de enquadramento, com a sua forma de criar o seu filme,
a mim pareceu-me que ele colocava bastante a tónica na dimensão de espiritualidade. E eu digo isto porque as próprias imagens, elas parece que convocam uma dimensão de espiritualidade, não é? Nós olhamos e parece que aquilo são imagens muito depuradas, muito simples, como eu dizia na minha breve apresentação, são onde há um certo minimalismo, não é? Mas onde, por exemplo, nós olhamos e parece que aquilo, sendo uma cena da vida cotidiana, é uma cena que não é da vida cotidiana, não é? É um espaço que parece que está para além do cotidiano, está para além da realidade, não é? É um espaço construído, um espaço criado. E é de facto, não é? Para Oliveira é um espaço criado, não é? É um outro mundo, não é? Para Oliveira, o cinema não representa o mundo, o cinema cria outro mundo. E esse mundo que ali está é um mundo depurado, é um mundo com uma dimensão, mais com uma dimensão, menos com uma dimensão material, apesar dela estar lá, e mais com uma dimensão espiritual. E foi por essa razão também que eu acho que acabei por focar mais a espiritualidade. Claro que o texto está muito no seu início, não é? E, portanto, obviamente, eu penso que ele poderá, que é um texto que poderá perfeitamente convocar as questões que o Sérgio apresenta, não é? Todas aquelas que o Sérgio apresenta e que eu acho que são absolutamente pertinentes e enriqueceriam certamente esta apresentação. Embora eu não tenha ido por aí. É muito curioso que o Sérgio tenha citado o Pasolini, que também é um cineasta, de certa maneira me interessa, embora naquele momento não me tivesse ocorrido essa comparação com o Pasolini. Portanto, a ideia foi mesmo centrar-me mais no próprio filme do Oliveira e nesta personagem do Oliveira, não é? Esta personagem que ele cria, esta personagem que ele vai elaborando ao longo de anos antes mesmo da peça ser escrita, porque ele diz, não é? Ele diz isso, ele diz, não, o Régio já tinha esta ideia de criar, aliás, ele até acho que queria escrever um romance, não é? E depois acabou por escrever uma peça, não é? Portanto, este lado, e que se convoca muito também, que liga muito com essa ideia de uma certa mitologia, entre aspas, não é? Uma certa mitologia que tem a ver com os mitos das próprias populações, não é? Enfim, com a existência de figuras que, de certa maneira, se aproximam desta imagem, desta personagem. E pronto, e foi um pouco por aí que eu tentei seguir, mas admito absolutamente admito que possa haver aqui esse desfazamento entre a ideia de espiritualidade e de religiosidade que o filme poderá convocar numa outra direção. Não sei, Sérgio, se isto, enfim... Não, houve aí até uma parte em que eu acho que tu foste muito clara, que tem a ver, no fundo, com aquela definição que tu apresentaste no início, sobre o que é espiritualidade e que tem a ver com a dimensão interior das personagens. Parece-me que, no fundo, aquilo que tu estás a falar também é muito, e o tipo de linguagem que utilizaste tem muito a ver com a ideia de experiência espiritual, não é? Portanto, o modo como o cinema também pode permitir uma experiência desse tipo e como é que a pode permitir. A única questão que eu deixava um bocadinho em aberto é, mais uma vez, que tipo de espiritualidade é essa, não é? Sim. Ou seja, como é que nós podemos caracterizar? Porque, como eu disse, há uma espiritualidade cristã, ou há várias espiritualidades cristãs, se quiseres, mas elas podem ser de alguma forma caracterizadas, e aí, mais uma vez, nós entramos um bocadinho no campo da religião, mas como tu disseste, quer dizer, a própria premissa do filme, não é? Esta ideia da Virgem Mãe é uma premissa que tem a ver com essa tradição cristã, não é? Aquilo que o filme constrói em cima disso, no domínio dessa possível experiência espiritual, terá necessariamente a ver com isso, com essa premissa. Sim, completamente de acordo. Eu não sei responder a essa pergunta, não é? Neste momento não tenho nenhuma resposta para essa pergunta de que tipo de religiosidade,
ou que tipo de espiritualidade, desculpa, não de religiosidade, mas de espiritualidade, que tipo de espiritualidade, e também, enfim, para mim, e não só para mim, obviamente, mas também para mim, neste campo, o conceito é complexo, não é? Portanto, há um conceito complexo que exige um certo aprofundamento, não é? Eu acho que há depois aqui ideias que podem disparar em várias direções, não é? Eu, por exemplo, ao ver depois a cena final, aquela cena final ela pode apontar para outras direções, não é? Completamente divergentes da primeira aproximação. Mas o filme vai-se construindo uma espécie de circulação, digamos assim, até de processo, que eu acho que é um pouco dialético, não é? Há uma certa espiral de construção dos conceitos e entre eles o conceito de espiritualidade e o conceito de religiosidade, que eu não sei neste momento, quer dizer, não sei responder exatamente a essa diferença, não é? Qual é que poderá ser a grande diferença, na verdade, na verdade, o que eu senti aqui é que, baseado um pouco nesta definição de espiritualidade, é que esta religiosidade ela se pauta por um comportamento, por uma herança também de ideias e de comportamentos, etc. E depois esta espiritualidade ela acaba por ser uma espécie de como é que eu hei de dizer, eu não queria utilizar a palavra encarnação, mas uma espécie de envolvimento numa dimensão de religiosidade, não é? Envolvimento através de uma certa espiritualidade que, enfim, não sei se as palavras me estão a chegar para Estás a dizer. ver, esse conceito de encarnação é um conceito especificamente cristão. Eu sei. Mas é difícil, Há outros que não são, Sérgio. mas esse é. Eu sei, por isso é que eu não estava a querer usá-lo, não é? E não estava a querer usá-lo porque, na verdade, eu não cheguei a desenvolver a questão do corpo, não é? Que era uma coisa que me interessava desenvolver no texto, que está no título, que está, enfim, enunciado no título, mas não chega a ser bem desenvolvido. A questão do corpo, da materialidade e depois da relação com as outras questões, não é? Com as outras dimensões conceptuais. Mas olha, já agora Mas deixa uma diz. sugestão também, porque tu mostraste o início do filme, não é? O genérico em que se vê Sim. os bastidores do filme. E eu sempre achei isso curioso. Claro que há vários filmes que mostram os bastidores, que mostram aquilo que normalmente não se vê nos filmes, mas há toda uma questão neste filme. Fez-me lembrar algumas leituras budistas em torno desta questão da Virgem Maria. Ou seja, a ideia de ler essa gravidez como uma espécie de preenchimento de um vazio, não é? Portanto, Maria ter-se esvaziado e depois foi cheia do Espírito e isso gerou uma vida, ok? E o início do Benil sempre me fez lembrar muito isso, que é nós a percorrermos aqueles corredores e aqueles espaços vazios e de repente aquilo transforma-se numa ficção. Pronto, portanto, é uma sugestão que eu também deixo, lá está. É uma excelente ideia. Mas aqui já estou a falar de uma perspectiva espiritual que cruza várias tradições religiosas, mas eu acho que pode ser interessante também fazer essa leitura, porque eu acho que encaminha-se um bocadinho para aí também. E vou-me calar agora. Okay? Sim. Mas muito obrigada, Sérgio. Foi ótimo as tuas observações, as tuas perguntas. Só para aproveitarmos que estamos a chegar ao fim, mas a Conceição quer, não sei se a Silvana quer dizer alguma coisa, a Conceição parece-me que sim, não é? Sim, se for Então, possível ainda, mas é muito breve, muito breve. Sim. Então vá. Eu nem vou desenvolver, porque primeiro, Maria Irene, gostei muito de ouvir e foi muito interessante e já a Maria Irene desenvolveu bastante esta questão da espiritualidade, o Sérgio também já apresentou aqui muitas notas e de facto eu também estava a pensar nesse aspecto, mas claro que é um trabalho em progresso e portanto há muitas definições, muitas premissas que se vão desenvolvendo, se vão maturando, não é? Portanto, mas
de facto, o que eu acho importante, só para, e se calhar, não é para concluir, porque nada disto é conclusivo, mas o que eu retive foi que, de facto, a religiosidade, como disse o Sérgio, inclui espiritualidade, e eu só acrescento, mas a espiritualidade não é necessariamente religiosa. Há vários tipos de religiosidade, não é? Portanto, aqui é que eu acho, e aqui, por isso eu também acho que há uma religiosidade muito forte, que tem espiritualidade, mas de facto nem todas as situações espirituais são necessariamente religiosas. Este era um aspecto que eu queria dizer. Depois aqui, de facto, há uma premissa religiosa cristã. Eu isso acho que fica definido, pelo menos a Irene assim o definiu, mas, e também gostei, pensei nesta ideia que há aqui um tipo de religiosidade que permite uma experiência espiritual. Portanto, de facto, a ideia de espiritualidade faz todo o sentido, mas muito ligada a uma questão de religiosidade. É isso que eu acho que aqui é indissociável, mas preciso definir ambos e perceber como é que, de facto, nesta religiosidade há essa espécie de espiritualidade. O outro ponto, mas isto já referiram, já foi aqui falado, eu acho que fica muito para pensar, mas o outro ponto, e que de facto a Irene até referiu no fim, quando estava a falar da natureza e dos sons do exterior, dos ventos, a chuva, etc., tudo, o vagabundo, a voz do vagabundo, e eu comecei a sentir, e a música, eu comecei a sentir a falta, então, mas falta referir outro som, que é a música. Pronto, que não é propriamente exterior, porque atravessa o filme, mas depois a Irene até o referiu. Acho que a música, a essa altura, quase sobrepõe uma música muito tensa, muito com um apontamento até muito místico e de tensão, muito tensão, acentua quanto a minha tensão. E que faz todo o sentido porque caminha depois para um final trágico, não é? A morte da jovem no final, portanto, o filme caminha para esse final e a música, quanto a mim, é uma das ferramentas, uma das técnicas bastante importantes que que contribui no filme para isso, para além dos sons da natureza. E por isso depois referiu que já há um artigo escrito sobre essa matéria, mas acho que é interessante aprofundar porque sinto isso neste filme, a componente musical muito, quase uma linguagem que acentua a tensão e todo o misticismo, toda a religiosidade, toda a espiritualidade, como quiserem. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigada, Maria da Conceição. Eu concordo plenamente. De resto, para mim, eu acho que o som neste filme do Oliveira em particular, mas não só, é uma dimensão de criação do próprio cinema, não é? Para o Oliveira. Ou seja, ele estabelece um diálogo com a realidade e já agora essa realidade última para ele, que não é a realidade da social ou do real, mas é uma realidade construída pelo cinema. E ele faz questão de construir essa realidade. Aliás, isto liga-se também com a primeira cena, não é? Porque ele diz, a primeira cena não foi... A primeira cena do filme, aquele long traveling que ele faz através dos cenários, ela não foi pensada, ela não estava prevista no filme. Ele diz que isso lhe ocorreu porque o próprio espaço se impunha. Quando ele estava à procura do espaço para rodar o filme e, portanto, a tentar criar o espaço para rodar o filme era para ser rodado na casa do José Régio, mas não pôde ser rodado porque, enfim, a casa era já um museu e, portanto, ou houve aqui uma situação de impossibilidade e ele acabou por ter que recriar o espaço do filme. E ele dizia, bem, mas quando eu passava naqueles espaços, por trás daqueles cenários, etc., aquilo parece que me chamava, não é? E, portanto, havia uma espécie de apelo do cinema que ainda não era cinema, não é? Portanto, na verdade, aquela cena depois transforma-se numa cena de cinema e eu acho que essa cena de cinema ela também está, ela não está só nesta cena inicial, ela também está na banda sonora do próprio filme. Toda a banda sonora é uma banda sonora do cinema. É o cinema que está, por exemplo, quando a personagem diz, mas eu não ouço nada,
ele não pode ouvir, não é? Mas isto, enfim, isto é um pouco também aquela citação do Godard, não é? Portanto, que não se pode ouvir porque vem do cinema, não é? É um som que não está lá, é um som que vem do cinema. E a música, obviamente, a música, ela está lá justamente para corroborar e para sublinhar essa dimensão do próprio cinema, dizer isto é outra coisa, isto não é a tua realidade, nem é a realidade desta eventual personagem ou desta pessoa que pode ter vivido isto desta maneira. É outra coisa, não é? É uma imagem do cinema. E eu concordo plenamente. Eu acho que o som é riquíssimo neste ponto. Eu de facto não explorei. Maria da Conceição, muito obrigada pela sugestão. Eu acho que é de facto explorar e eu queria fazê-lo e vou fazê-lo, e concordo plenamente com isso, mas eu acho que há este lado também que isso irá levar-me provavelmente para um caminho de entendimento do cinema do Oliveira nessa fronteira entre aquilo que será as questões da religiosidade, que ele sempre aceitou e sempre trabalhou, não só neste filme, mas se calhar até noutros. Estou-me a lembrar, por exemplo, no filme Angélica, não é? Que não é tão, talvez não seja tão direto quanto este, porque não há ali uma convocação direta da religião, mas, portanto, toda aquela dimensão de fantasmática, etc. O modo como ele liga essas dimensões, que são as dimensões da realidade, depois a uma dimensão do cinema, não é? Como é que ele transforma isso numa outra coisa que é o cinema para ele. E um cinema teatral, não é? Um teatro teatral, um cinema que, do ponto de vista e um pouco convocando aqui o Meyerhold e a ideia do teatro teatral, é um cinema que ensina, não é? Ensina qualquer coisa. Ensina-nos sobre a cultura, ensina-nos talvez sobre as questões da religiosidade, talvez sobre as questões da espiritualidade, talvez sobre as questões do cinema, na verdade. Portanto, enfim, eu não sei se isto, enfim, são um pouco reflexões um pouco ao lado da questão que a Maria da Conceição levantou, mas muito obrigada também por essa sugestão. Obrigada. Não sei se a Silvana quer dizer alguma coisa breve ou... Não, só queria agradecer, eu achei muito rica essa apresentação e eu estou contente que essas apresentações podem ser vistas depois, que eu gostaria de rever e ouvir várias vezes apresentações, porque para mim o texto falado tinha muito conteúdo, assim, bastante ideias diferentes, assim, eu não conheço o cinema de Manuel de Oliveira bem, mas tinha muitas coisas novas para mim, então eu quero rever essa apresentação depois no Facebook, na página, e agradecer, que eu gostei muito da apresentação. E também Ótimo. gostei muito dos comentários do Sérgio, né, que são coisas que a gente usa muito a palavra espiritualidade sem entender muitas vezes o que significa, né, assim. Sim, obrigada, Silvana. Irene, eu tenho a tarefa de fechar. Deixa-me só num brevíssimo minuto 2 notas muito rápidas, porque é isso que diz a Silvana, isto é muito rico, há muita coisa aqui. 2 notas muito rápidas. Uma é, este filme tem imensas semelhanças com o filme A Palavra do Dreyer, imensas. Eu já tinha ouvido dizer isto e já tinha essa noção, mas agora estas cenas fizeram, nomeadamente a relação com a natureza, o vento que se ouve, o elemento de uma figura humana que carrega um mistério enorme, que é o Johannes, no caso do Dreyer, mas que depois acaba por ser aquela ressurreição, não é? E o confronto entre a ciência e a religião, portanto a figura do padre, a figura do médico, está lá tudo, até os cenários têm qualquer coisa a ver, aquela casa muito austera, com móveis de madeira. Há imensas ligações, quer dizer, claramente o Oliveira foi marcado pelo Ordet, pela palavra, não é, do Dreyer, claramente. Isso, apesar de isto ser Oliveira puro, não é nenhuma cópia, obviamente, mas a influência é enorme, e não sei, pode ser que também, uma vez que é um trabalho em progresso, que isso tenha alguma utilidade para a Irene, não é, na sua investigação. E outra coisa só brevíssima, não deixem de ler, quem não conhecer, nos ditos e escritos do Manuel de Oliveira,
quando ele fala daquele mal-entendido que houve entre ele e o Deleuze, uma carta que o Oliveira escreve ao Deleuze e depois o Deleuze não é muito simpático com o Oliveira, e o Oliveira tenta explicar o que é que quis dizer, e é muito importante por causa do conceito de povo para o Oliveira, porque o Oliveira, sem propriamente anular, retira o conceito só da sua dimensão sociopolítica e leva-a para uma dimensão que já tem um elemento metafísico, um elemento religioso. Quer dizer, pega no povo, que é o povo no sentido social, mas é mais do que isso, é o povo de Deus, quer dizer, é numa ideia que ou seja, ele acaba por incluir o próprio Deleuze dentro deste povo no sentido da natureza humana que sofre em caminho para qualquer coisa, não é? E nesse sentido, o Deleuze faz parte deste povo e ele tenta explicar isso. Eu acho que aquelas duas cartas são muito interessantes. Portanto, não sei, pode também dar aqui alguma luz sobre esta referência que ele faz a povo, que a gente percebe mesmo que é o povo nesse sentido mesmo original, de uma certa genuinidade e simplicidade, mas que para Oliveira essa simplicidade vai mesmo até à raiz e, portanto, parece-me, vai até à raiz religiosa, justamente, parece-me. Mas enfim, são duas brevíssimas notas, nós temos que terminar. Eu agradeço muitíssimo. Obrigada, Maria do Rosário. Eu vou Nada, eu é que agradeço, usar. Maria Irene. Hoje usar. agradeço muitíssimo, foi muito rico de facto e acho que nos deixou aqui com muita coisa, muitas mais coisas, sinceramente, aqui ficaram a fervilhar na minha cabeça, de certeza em nós todos, e portanto, obrigada por este ótimo contributo aqui para a nossa reflexão conjunta. E pronto, é o que dissemos no início, e para quem ainda não estava, não temos ainda a confirmação da data do próximo encontro. Daremos esse aviso tão cedo quanto possível. Será uma dupla de pessoas, Biagio D'Angelo e Ana Cristina Rodrigues, que falarão sobre o visível e o invisível em Oliveira, neste caso focando sobre o filme O Espelho Mágico. Portanto, fiquem atentos que daremos muito em breve a confirmação do dia, a hora será a mesma, está bem? Obrigada então à Irene e a cada um dos outros intervenientes e continuação de bom trabalho, Irene, e a todos. Obrigada, igualmente para vocês. Obrigada, boa tarde, obrigada.